Bom dia a todos. Agradecemos primeiramente a Deus a oportunidade de já nos encontrarmos juntos numa casa espírita, onde se prima pelo estudo, pelo conhecimento, de educar os nossos sentimentos, os nossos entendimentos, e de tanta gente, buscarmos isso num sábado. Vir estudar doutrina espírita é um motivo de grande alegria. Quando a gente começa a imaginar a questão da desigualdade, que Kardec questiona no Livro dos Espíritos, e os Espíritos começam, todo esse capítulo da Lei de Igualdade, ele vai falar sobre as desigualdades. Ele primeiro passa pelas desigualdades sociais, e ele questiona, no estudo de hoje, as desigualdades de riqueza. Por que desigualdade de riqueza? E a gente pergunta mesmo, por que desigualdade de riqueza? Não era mais fácil, todo mundo riquinho, né? E, primeiramente, o que é riqueza? Tem que lembrar que riqueza é um conjunto de bens, materiais e imateriais. Antigamente, riqueza era só bens materiais. Hoje, a definição de riqueza são os bens imateriais também. E esses bens são aqueles que vão dar o que a gente chama de bem-estar, proporcionar bem-estar ao homem, essa riqueza. Ela serve para isso. São bens materiais ou imateriais exteriores ao homem, não fazem parte do seu lado interno, exteriores ao homem, que vão dar um bem-estar. Esse bem-estar pode ser individual ou coletivo. Esse bem-estar vai ser se proporcionar, individualmente ou coletivamente. Então, a gente começa a pensar, por que uma pessoa tem tanto dinheiro, tem tanta riqueza, tem tantos terrenos, tem tantas empresas, e o outro não tem nada? É uma desigualdade de riqueza, é uma desigualdade de rendas. Que a gente já chegou, historicamente, a pensar em inúmeras doutrinas de organizar isso até. Como é que a gente pode organizar isso? Poderia organizar essas rendas de uma forma mais justa? Isso é um pensamento. Sempre foi pensado. Nós não pensamos assim, comecei a pensar isso agora. Não, sempre pensamos isso. O ser humano sempre pensou. Principalmente aquele que estava sem renda. Talvez não aquele que estava com a renda, mas quem está sem renda sempre pensou nisso. Por que a gente não juntou isso melhor? Por que a gente não divide isso melhor? Não é? Por que essa diferença? A gente começa a pensar, será que aquele que tem mais e o outro tem menos é obra do acaso ou da providência divina? Bem, se é do acaso, se a pessoa entende que no mundo há acaso, já está respondida a questão dela. É uma questão de sorte. Para nós outros aqui, a gente sabe que não existe sorte e azar. Não existe o acaso. Tudo provém de Deus. Tudo provém de uma vontade sábia que nos conduz. A gente que não entende, mas Deus preside tudo. Aí a gente vai perguntar assim, se Deus, como é que eu vou entender um Deus, que para fulano tem tanto e para ciclano não tem nada? Que Deus é esse? Como é que esse Deus funciona? Bem, se a gente entende Deus, quais são, o que é Deus? Suprema bondade e justiça. Tudo, lógico, tem que estar dentro dessa casa de justiça. E onde é que está a justiça nisso? Aí a gente tem que começar a raciocinar. Bem, se existe uma situação, ela tem que ser justa. Se Deus é justo, todos os seus efeitos, que Deus é a causa, todos os efeitos têm que ser justos. Isso é o que a gente chama de pressuposto. São verdades. Do momento que nós aqui nos encontramos e falamos, nós somos cristãos. Eu acredito em Cristo e nas promessas de Jesus. Não é isso? Nós, quando falamos, nós estamos querendo dizer isso. Se nós acreditamos em Cristo nas promessas de Jesus, nós acreditamos quando Jesus fala, Deus
acima de tudo, é o nosso Pai de misericórdia. Isso é um pressuposto que a gente fala. Isso é uma verdade. Porque senão a gente começa a virar aquelas criaturas meio bifrontes, com duas caras, confusas, se perdendo. Aí a gente fala que é cristão, a gente fala que acredita em Deus, a gente fala que ama a Deus, mas na hora que a televisão ou alguém nos conta uma história triste, a gente fala, nossa, que injustiça, né? No momento que a gente fala, nossa, que injustiça aquela situação ali, logo a gente falou o quê? Que Deus é injusto. Porque tudo que acontece provém de Deus. E se Deus é justo, e a gente fala que aquilo foi uma injustiça, então a gente não está organizado na nossa mente sobre esse pressuposto que Deus é justiça, misericórdia e bondade. Então a gente tem que começar a olhar dentro da gente como é que estão, né, esses conceitos. Será que eu realmente parei para refletir e sou mesmo cristão? A gente não tem que contar nada para ninguém, a gente tem que se questionar. Porque é justamente esse tipo de problema de base, que a gente chama, é que vai dar problema lá na frente com a gente. É que vai causar as dúvidas, os medos, as frustrações. Porque a gente vai, não, a gente é cristão, eu acredito em Deus, está tudo certo. E sai caminhando. Aí no primeiro raio trovoada, no primeiro momento que vem um vendaval, a criatura entra em desespero. Ai, não. Está tudo errado, está uma injustiça, isso não podia acontecer comigo, mas e fulano, meu filho, mas meu marido, mas minha mulher tão boa. Aí coloca tudo aquilo que foi construindo durante anos numa situação de desabamento. É um terreno que não foi bem o quê? Sedimentado. Qualquer ventania vai cair. É uma construção que foi feita sobre areia. Veio vento, veio chuva e vai levar aquela casa. Foi isso que Jesus... Onde é que está o nosso fundamento? Então a gente tem que ter bem fundamentado. Eu acredito em Deus. Então pega teu arado e anda para frente. Não dá para falar que eu creio em Deus e creio em Cristo e toda hora ficar olhando para trás. Mas, e se eu... Olha para frente e caminha. Então a gente tem que decidir, porque a vida vai nos dar N opções de pensamentos. Nós podemos ouvir e estudar vários, mas do momento que nós fundamentamos nossos princípios morais, todos aqueles que batem contrário a esse princípio morais, nós fazemos o quê? Não, isso aqui não serve para a minha vida. Eu quero ser feliz. Pô, que bom, todo mundo quer ser feliz, eu também quero ser feliz. Qual o problema de querer ser feliz? Qual o problema de querer ter dinheiro? Qual o problema de querer ter uma vida melhor? Nenhuma. Nenhum problema. Mas olha, para você ter esse dinheiro aqui, você vai ter que botar o pé na frente do outro para levar um tropeção, cair, você pegar o cargo dele. Espera aí, eu tenho um princípio moral. Eu acredito em Deus, eu acredito no Cristo, eu já entendi que é lei de ação e reação. Está batendo contra. Eu quero ser feliz, mas não mais a qualquer preço. Isso aqui já não serve mais para mim. Talvez tenha servido lá em outras reencarnações. Isso não serve mais para mim. Então eu quero sim, mas não mais. Em primeiro lugar está o meu princípio. Então quando a gente começa a entender o que é princípio, então a gente começa a entender justiça divina. E a doutrina espírita vem nos explicar. Qual a outra doutrina nos explicaria melhor que a doutrina espírita? Não tem. A doutrina espírita, com a ideia da reencarnação, que é justamente como um cimento que vai ligar todos esses aspectos. Sem a ideia da reencarnação, é impossível a gente falar em misericórdia divina. Porque a gente começa a questionar, por que fulano nasceu com saúde? Aquela criança tão bonitinha e perfeita, e o outro já nasce com problema. Por que fulano nasceu tão inteligente e o outro nasce com um problema cerebral, que não vai ter um desenvolvimento intelectual? Por que um nasceu tão bonito e o outro nasceu tão feio? Que um nasceu em berço esplêndido, já com todas
as facilidades da vida e o outro nasceu com tanta dificuldade social. Cadê a misericórdia divina? Então a reencarnação é o que vai com a doutrina espírita nos explicar que todos somos iguais perante a Deus. Todos nós somos iguais. O que vai nos diferenciar um dos outros? Os graus dos espíritos. Então Deus nos criou simples, ignorantes. Da mesma maneira, todos nós. Aí você pensa naquele espírito mais elevado. Também foi criado igual. Não teve privilégio para ninguém. E Jesus também não teve privilégio. Ninguém teve privilégio. Foram todos criados simples, ignorantes e tiveram que caminhar, fazer as suas escolhas. E nessa caminhada é o livre-arbítrio. Uns caminharam, que nem aqueles alunos no colégio. Uns se aplicaram, estudaram, e outros ficaram ali comendo merenda e andaram mais devagarzinho. Que Deus não agride ninguém, permite que a caminhada é o livre-arbítrio. Como é que você quer caminhar? E nossa diferença é justamente essa caminhada. Tanto na área da ciência, como na área moral da sabedoria. E o que nos diferencia, então? São esses passos, são esse ritmo. Uns estão mais lá na frente, caminharam e desenvolveram mais uma relação, enquanto outros preferiram, né? Nunca voltam para trás, não tem retrocesso. Paralisaram ali por uma dificuldade qualquer. Então vamos ver. Nós vamos sempre imaginar o espírito imortal com duas asas. Ele tem a asa da ciência e a asa da moral. Ele precisa dessas duas asas bem desenvolvidas e bem estruturadas para ele alçar voo. Senão ele vai ficar capenga. Já imaginaram uma ave com uma asa só? Não dá, né? Tem que ter as duas. Só que esse desenvolvimento não é paralelo. Dificilmente a reencarnação ele vai falar, hoje dessa encarnação eu vou desenvolver a ciência, agora eu vou a moral. Não. Às vezes ele se apaixonou por uma área de conhecimento e passa várias reencarnações desenvolvendo a área intelectual dele. Então ele é um espírito muito inteligente com uma deficiência moral. É o que a gente vai falar, mas fulano é tão inteligente, não entendeu isso? Não, ele tem deficiência moral. Aí ele vai ter que retornar para fazer o desenvolvimento moral. E muitas vezes ele vai pedir uma reencarnação do qual abafa esse intelecto dele, momentâneo, nada se perde, para que ele seja obrigado a desenvolver lado moral. É lá ele com o guia dele que vai fazer uma escolha. Então a gente começa a reparar que nós temos passos diferentes. Nós temos idades diferentes espirituais. Cada um foi criado em um determinado momento. Então, aquele espírito superior foi criado antes, certamente. É um espírito que vem caminhando há muito mais tempo, fez escolhas mais acertadas do que nós, caminhou sem dar tantas curvas, né? A gente adora o tal do atalho, não adora? Caminho está ali. A gente fala, está muito longe. Me falaram que por aqui é mais perto. Aí a gente sai buscando o tal dos atalhos, entra no labirinto, depois de volta, tem que fazer tudo de novo. Não é assim que a gente faz na vida? A vida espiritual também. A gente é doido pelo tal da lei do menor esforço. Até que a gente chega à conclusão, não tem menor esforço. Vai todo mundo ter que trabalhar muito, se esforçar muito e se responsabilizar pela sua própria vida. O que quero aprender? O que eu quero conquistar? É área intelectual ou área moral? Então o espírito sai nessa busca. Então aquele que hoje, né, começou a desenvolver muito a área da intelectualidade, a área da ciência, o que ocorreu com esse espírito? Lógico, por ele ser mais inteligente, ele observa situações de melhor aproveitamento e vai ganhar dinheiro com isso. É natural. Ele tem uma noção de empresarial maior, de percepção, de ganho financeiro melhor. Ele vai juntar mais bens. A questão, se ele usa para ele somente ou divide, isso é uma questão moral. Então a gente começa a reparar que a riqueza, ela é neutra. A riqueza é bom ou ruim? É neutro. A inteligência é bom ou ruim? É neutro. Eu só vou saber se é bom ou ruim com o uso que o camarada faz daquilo ali. Então perguntaram, né, sobre
E a igualdade dessa riqueza, então, está lá no Evangelho. A desigualdade da riqueza é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Pergunta-se isso ao plano espiritual. Por que não são então logo todos ricos? Responde: não são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. E depois ele continua. Ou seja, todos nós, sinceramente, temos a mesma facilidade de fazer conquista? Não. Nas nossas casas nós percebemos. Às vezes o pai e a mãe dão oportunidade para os filhos, as mesmas oportunidades. Um vai lá e aproveita, o outro não está nem aí. Aquele que aproveita faz conquistas e conserva. Você vê que tem pessoas na nossa família, né, que vai lá fazer uma conquista e conserva aquele bem, sabe multiplicar aquele bem que ele tem. O outro não conserva, tudo ele desperdiça, estraga. Então nós somos diferentes. Se nós somos desiguais, como é que essa igualdade de rendas ficaria igual? No mesmo momento ela ficaria desigual. Seria só o trabalho de dividir igual para daqui a um tempo estar tudo desigual. Porque nós somos desiguais. Eu vou querer gastar a minha renda com uma situação, o outro vai querer gastar com o outro vai querer aplicar, o outro vai querer torrar. Não é assim? Na nossa casa é assim. Cada filho, você vai lá, dá um dinheiro no aniversário, dá uma ajuda. Cada um faz um negócio, um guarda lá na poupança, o outro vai e compra o primeiro doce. É isso. São diferentes. Tem prioridades diferentes, tem sensos diferentes. Então a gente começa a entender que esse desenvolvimento do espírito vai dar causa à sua desigualdade perante os outros. Então aquele que desenvolveu muito a área de ser, vai dar uma desigualdade na área intelectual. Vão ser esses espíritos que a gente fala assim, nossa, né? Da mesma forma, esses espíritos, quando trabalham a sua parte reflexiva, se auto-observam, são espíritos muito cuidadosos com a lei de Deus nas suas vidas, estão desenvolvendo o quê? O lado moral. Que também tem uma desigualdade moral. É porque a gente só repara, às vezes, né, no mundo moderno, no mundo material, a desigualdade financeira e a desigualdade moral. Que a gente observa, né, nos grupos, nas famílias, nos nossos ambientes de trabalho, a gente fala assim, nossa, como é que fulano é tão mais elevado, tem uma visão muito mais madura. E naquela situação, intelectualmente ou financeiramente, talvez seja a pessoa que tenha menos. Por quê? O que a gente está mostrando ali? Como é que foi aquela caminhada daquele espírito? Ele está demonstrando pelas suas escolhas, pelos seus atos, pelos seus pensamentos, pela forma dele viver, como ele vem lá de trás trazendo a sua vida. Então, se nós só tivéssemos uma única vida, não seria possível buscarmos desenvolver aquilo que uma só não deu tempo. Uma única vida, por mais longa que seja, nós temos capacidade, condições de desenvolver toda essa potência da nossa alma? Não. Desenvolver toda a área de ciência e toda a área moral? Não. Por mais 120, 150 anos que a criatura tenha, não tem tempo. É necessário voltar para terminar aquilo que ela não conseguiu concluir. Nós estamos sempre em aprendizado. Nós estamos sempre nos dando a misericórdia divina, a oportunidade de recomeçar para refazer aquilo que a gente ainda não sabe. Então, lá no plano espiritual, né, o que acontece? A gente desencarna, todo mundo desencarna, a matéria, né, se desfaz e o espírito é eterno. Então, no plano espiritual, a gente entra no processo de uma erraticidade entre um desencarne e um próximo reencarnar, voltar à Terra.
E a gente, no plano espiritual, a gente fica lá refletindo, né? Deve ser mais ou menos assim, pelo que eu me lembro. Então a gente começa a pensar, puxa, né? O guia chega e fala, olha, tá aqui, ó. Vamos sentar para conversar. Você foi lá, né? Você reencarnou para quê? Vamos puxar aqui um pedacinho só da tua ficha. Minha ficha é imensa, né? Vamos puxar só esse pedacinho aqui, ó. Do seu projeto de vida. Do seu último projeto de vida. O que você ficou de fazer? Ah, você ficou de trabalhar essa situação na área moral. Não ficou? Você ficou lá de aprender a se dar melhor com fulano, com ciclano, falou que ia aprender a calar a boca, não ia responder mais ninguém. Né? Falou que ia aprender a ter um pouquinho mais de paciência, desenvolver isso. Você não falou isso pra gente aqui? Você não se propôs, você trabalhou isso. Você ficou fazendo on aí com a boquinha calada. Aqui, ó. Você falou que queria voltar naquela família, né? Aquela família especial que você tem dificuldade, que você dessa vez ia conseguir, né? Entrar naquela família, ia mostrar como é que você mudou, como é que agora você é uma pessoa tranquila, que ninguém mais te tira do sério, que você é uma pessoa centrada. Não foi isso que você combinou? Aí você escolheu também outras coisas. Escolheu a questão social. São várias escolhas. Então você também faz escolhas sociais. Que nível social você vai nascer? Em função, em virtude de quê? Das minhas necessidades. Se eu teve uma reencarnação, que eu abusei do dinheiro, que eu tive dinheiro e com aquele dinheiro só servir para explorar o outro, humilhar o outro, e só me prejudiquei, eu posso chegar à conclusão que eu não sei lidar com dinheiro. Eu não sei lidar com dinheiro. Eu, quando sento naquela cadeira do poder, eu me descontrolo. Então, eu quero vir numa situação que eu não tenho acesso a isso. Ou então, a pessoa pede uma situação, né? O que ela precisa aprender naquela família, naquele nível social? Então, são as escolhas daquele espírito. Ele se propõe. Então, no plano espiritual é fácil falar que eu vou lidar com dinheiro e não vou ser egoísta, que eu vou ter dinheiro e não vou ser vaidosa, que eu vou ser pobre e não vou reclamar de Deus, que eu vou ser miserável e não vou entrar na vida problemática aí das facilidades que vão me convidar, porque eu estou no plano espiritual. No plano espiritual, pelo que eu saiba, o espírito ele não tem as necessidades. Mas é necessário que ele venha à carne, que ele retorne à carne, que a memória dele vai ser o quê? Vai ser, de uma certa maneira, acrisolada, né? Fechada, para que ele suporte. Vocês imaginem se só a gente lembrasse de tudo. A gente não aguentaria um olhar para o outro, não é mesmo? Pela misericórdia de Deus, nós passamos por esse esquecimento temporário e nós voltamos a uma encarnação. Né? A gente volta naquelas escolhas. Algumas foram escolha, outras não. Outro guia falou assim, ó, isso aqui não tem jeito, mas eu não quero, não tem jeito. Isso aqui chegou um tempo que você vem prorrogando essa situação aqui um tempão, isso aqui é lei de causa e efeito, você vai ter que passar por isso. Tem que passar. Isso aqui não tem mais como. E outros vão ser prova. Então tem lá expiação, tem prova, tem minhas escolhas. O que é o quê? Às vezes a pessoa pergunta, isso que eu estou vivendo, foi a minha escolha? É causa atual que eu inventei agora? É causas anteriores de outra vida que eu estou trazendo? Isso foi o quê? Aí a gente costuma falar assim, isso é papo de guia, né? Isso é papo de guia. Quem sabe isso é o guia. É o teu guia espiritual. Então tem coisas que não adianta ficar nessa especulação. A gente pode até sentir. Quando é realmente uma situação que a gente não consegue sair daquilo ali, a gente vê que vai ter que passar, a gente percebe que é um processo, né? Muito expiatório, a criatura tem que passar, não tem saída. E outros a gente vê que é prova mesmo, no sentido que você vê que a gente escolhe determinadas provas, no meio do caminho a gente desanima, sai daquela situação, a gente não se sente arrastado, a gente percebe assim, não suportei isso aí. Porque às vezes a gente fala assim, se eu passar por isso, olha, fulano não aguentou. Se fosse comigo seria diferente. Não é assim que a gente fala? Ah, se fosse eu. Ah, se esse filho fosse meu. Ah, se aquele marido fosse meu. Aí eles escutam e falam assim, ah, então tá, na próxima vai ser.
A gente implica, né? Aí vem. Aí a gente fala assim, ah, meu Deus, como é que é mesmo que fulana fazia? Aí muda tudo. A gente começa a dar tanta coisa. Então vamos ver como é que ela sabe fazer tudo. Ela vê a vida de todo mundo, tudo ela faria melhor, então vamos botar ela na vida dela. Tanto. Aí vem essas maravilhas de família que a gente tem, maravilhosos, igual da novela, todo mundo se beija, se ama, e a gente fala assim, meu Deus do céu. Né? Dá impaciência. A gente vai para quê? Para trabalhar a paciência, para ter resposta na ponta da língua e não responder mais. É para entender que chega. Chega um momento que a gente tem que aprender que chega. Acabou aquela história do último tapinha, quem é que ganha, lembra? Brincadeira de criança? Eu dei o último tapinha. Coisa de criança, deixa fulano dar o último tapinha, eu quero ter paz. Quero ter paz de espírito. É quando a gente começa a fazer as nossas escolhas. Então, nós vamos ter a prova da riqueza, que Kardec vai perguntar ao plano espiritual. E reparem bem, ele não fala em prova da pobreza, fala em prova da miséria. Gente, miséria é diferente. Às vezes a gente fala pobreza a gente sabe, miséria é outra história, né? Miséria é uma prova deveras complicada. Então ele fala sobre, são duas provas muito difíceis, duas provas muito difíceis, e que geralmente foram escolhidas pela própria criatura. Aí a gente fala assim, mas foi escolhida como? Né? Às vezes a criatura pergunta, mas foi escolhida como? Na realidade, essas provas assim, elas vão ser sempre escolhidas. Mesmo quando a gente começa a trabalhar as causas atuais e as causas anteriores, tudo é uma escolha. Se eu nessa encarnação faço uso, né, de... vou falar uma coisa que tem a ver com a riqueza. Eu tenho a minha vida e eu começo a pegar o meu dinheiro, por pouquinho que seja, começo a me complicar, entro em vícios, eu começo a dever todo mundo e começo a gastar, já que eu não tenho uma grande reserva, de uma forma descontrolada. Tentando colocar a mão, né, aonde eu não alcanço, começo a me enrolar, aí vem dívida atrás de dívida. Eu tinha condições de viver de uma forma simples, olha bem. Eu tinha condições de viver simplesinho. Lá o pão de cada dia. Sabe o pão de cada dia? Mas eu quis aquele queijo, que está lá naquele outro supermercado mais caro. Eu quis aquele outro leite, que vem não sei de onde, leite de cabra. Eu quis aquele pão que é o brioche. Aí eu comecei a fazer escolhas. O pão de cada dia estava garantido. Mas eu quis o além. E a minha mão não era, a minha encarnação não era para aquilo ali, era uma encarnação simples. Eu tinha outros objetivos. Aí eu comecei a me complicar. Me compliquei tanto financeiramente que eu comecei a ter problema na vida familiar, comecei a ficar estressada, passei a ter problema de gastrite que eu não tinha, fiz uma úlcera nervosa, eu não, fulano, que estou contando a história que é de alguém, e fez lá uma úlcera, teve lá um problema. Bem, ele tinha que passar por aquilo ali? Não. Uma situação que ele não soube entrar em acordo, desenvolveu aquilo tudo. Então, foi a causa atual. Ele que deu causa. Porque não teve displicência, não teve providência para viver dentro da situação dele. Ele ultrapassou. Então, passou, às vezes tem um problema com o relacionamento familiar, de separação, por causa de dinheiro. Não tinha que ter aquela separação, aquela briga dentro de casa, não. Mas passou a ter por causa de uma situação atual. Passou a ter um problema de saúde, que não era para ter. E passou a ter uma condição financeira muito pior depois. Muito pior. Então, foi uma escolha da pessoa? Foi o livre-arbítrio dela. Tinha lá uma situação X para ela viver, a vida estava mostrando que era aquilo ali, e a gente toda vez que briga contra a vida, pela rebeldia, vem a conta. Ó, se você ganha X e quer gastar 4X, mas meu vizinho gasta, é problema do teu vizinho. Eu ganho X, eu posso gastar X. Se eu ganho 2X, eu tenho que gastar um X e meio, tem que sobrar meio.
Quando a gente ganha um X, a gente tem que gastar X, não tem jeito, né? A conta que eu sempre fiz é essa, não tem como guardar meio X, não tem. Mas quando ganha 2X, já dá para gastar 1,5. Eu já vivia só com 1,5, já dá para guardar. Então a gente tem que começar a pensar assim. Então a criatura foi uma escolha dela. Olha bem, escolha da criatura. Aí quando a gente fala assim, e a criatura que nasceu lá naquela situação muito ruim financeiramente, ela já nasceu. Filho, né, neto dessa família que foi cada vez piorando mais. Ela não escolheu. Aí a gente começa a pensar assim, então é causas anteriores, né? Causas anteriores. Então pode ser causas anteriores. Por escolha dela também. As causas anteriores, do qual ela tenha se comprometido erroneamente com uma dessas situações, ela pode pedir para vir naquela família. Então, uma escolha dela, quando ela comete seus equívocos e infringe a lei. Ou escolha dela quando ela faz assim, eu quero vir nessa situação para provar a minha resistência, que eu sou melhor do que o meio. Que o meio não vai me alterar. Eu vou sobreviver esse meio e vou mostrar que eu sou capaz de modificar o meio não me modifica. Então ela vem. Quantos espíritos a gente conhece que nasceram nas situações financeiramente mais difíceis e que vem com uma força, não vem? E tornam-se prósperos na família e depois ajuda aquela família toda a sair daquela situação. Também foi escolha. Escolha. Então sempre tem a questão da escolha. Ou foi por uma prova, foi uma causa anterior, mas foi uma escolha. Causas anteriores, é um processo expiatório. Mas lá atrás você escolheu um ato equivocado. Lá atrás você fez uma escolha. Agora você não está fazendo, mas lá atrás você fez uma escolha errada. Que hoje você vai ter uma consequência. Não há um só ato, contrário à lei de Deus, que não tem a sua consequência. Todo ato vai ter sua consequência. Do momento que a gente começa a entender isso, a gente fica mais cuidadoso. No que está falando, na forma que está olhando as coisas na vida, como está ouvindo a coisa. Tudo vai ter uma repercussão, porque nós vamos nos tornando cada vez mais responsáveis. Então, vamos imaginar, né, que o espírito escolheu a prova lá da miséria ou da pobreza para se adiantar. O que ele busca aprender ali? Abnegação, não é? Ele vai aprender a ter paciência, ele vai ter que aprender naquele momento ali a ser resignado, desenvolver resignação. É o que ele busca naquela prova. Ficar anônimo, para eclodir talvez outras situações dentro da alma dele que ele precisa colocar. Ele precisa se perceber. Resistência, porque ele vai ter convites, não é? Esse tipo de vida, a vida da miséria principalmente, leva muitas vezes a um processo que a gente chama de quê? Muita gente junto de promiscuidade. Até onde mora. Promiscuidade. É diferente da pobreza. Promiscuidade, pela miséria. E essa promiscuidade é onde tem a convivência. E é uma questão de sobrevivência, às vezes. Você é convidado e convocado a determinados atos. E ali é uma prova muito grande. Que ninguém aqui tem condições de julgar. Ninguém tem condições de julgar. Que uma coisa é ter fome por 2, 3 horas. E o estômago já faz ruim, não é? Uma coisa é fazer um jejum por um dia para fazer um exame. Outra coisa é uma barriga vazia por dias e dias. Então, eu não tenho condições de julgar porque eu nunca passei por isso. Ou ver um filho numa situação. Então, a gente tem que rezar muito. Será que eu tenho condições de passar por uma prova dessa, gente? Ah, por que eu não passei? Porque eu não tenho resistência. Não é porque eu sou melhor do que aquele espírito, não. Porque talvez eu não tenha a resistência que ele tem. Eu não saberia me manter em pé. É assim que a gente tem que ver. Ah, coitado, coitado, a gente não sabe o que está ali. Aquela história do mendigo Max, espírito que retorna, né? Com uma condição para rever a situação, que ele foi um grande rico naquela situação. Ele malversou o dinheiro
que a riqueza é neutra. O problema não é ser rico. O problema é o emprego que você faz da tua riqueza. Então ele voltou para aquela situação próximo ao castelo onde ele morava como mendigo. Para mostrar o quanto ele tinha aprendido. Para espiar e para provar que ele já tinha uma outra visão de resistência. Então, a gente começa a ver. E a riqueza? Diz que é muito pior. Que é uma prova pior do que da miséria. A gente fala, não é possível, né? Pô, mas será que é uma prova tão difícil assim? Será que é tão difícil ficar passeando naqueles iates? Que prova difícil ficar passeando naqueles aviões todos, né? É que a gente vê com a nossa visão, né, de espírito mortal, dessa carne que vai ficar para cá. A gente não viu como espírito imortal a complicação que é. Porque quando você é pobre ou miserável, a tua atuação é menor. Você não tem grande espaço para atuar. Agora, se você tem a riqueza, você vai ter o poder. Olha quanto mal você pode fazer com dinheiro. Se o camarada for mal, ele vai usar muito mal. É onde ele vai se complicar muito. Que ele se apaixona pelos bens. Então, de vez de ele ser proprietário, ele vira uma propriedade. Ele vira escravo dos bens dele. Ele fica apaixonado. Ele não vê mais nada. Que aquilo começa a seduzir de tal maneira que o espírito ele começa a se prender. É o pior laço que liga o espírito à terra. Que laço a gente está falando? O perispírito. Na hora do desencarne, não tem coisa que tire aquele espírito dali. E já o pobre, o miserável, não tem mais nada que prenda. Ele vai falar assim, pô, qualquer outro lugar vai estar melhor do que aqui. Vai desencarnar, que é uma maravilha. Agora, o rico, ele vai olhar e vai falar, eu não vou deixar aqui esse carro, não vou deixar aqui esse meu ouro, eu não vou... E tem espírito que fica lá do lado, coitado. Tomando conta mesmo daquele bem. O plano espiritual nos conta isso, né? Inúmeros casos nós sabemos. A gente começa a pensar. Que resistência é essa? Ter e dividir? Que a gente fala assim, se eu ganhasse na Mega Sena sozinho, eu ajudava muita gente. Dava R$3 para cada amigo meu. E estava tudo certo. A gente começa a pensar, será que na hora a gente dava mesmo os R$3? Então a gente começa a pensar, como é que seria essa história? Então a gente tem que saber como é que a gente se coloca. A gente com tão pouquinho já se perde. A gente com um pouquinho já faz bobagem, a gente já levanta o nariz, não é mesmo? A gente vai falar dos outros. Depois que sentou naquela cadeira de chefe, ficou diferente. A gente também. Quer conhecer alguém? Dá um dinheiro, dá uma cadeira. É um local muito complicado. Então a riqueza é para a camarada aprender a saber usar aquilo ali como um depositário. Ele olhar e falar assim, eu uso o bem. Esse bem é meu, é da minha família. Não tem problema nenhum usar. O carro está aqui para usar, o avião está aqui para usar, o iate é para usar. Tudo é para usar. Não tem problema nenhum no uso. Eu só tenho que entender que isso aqui não me usa. Eu tenho bem, o bem não me tem. O bem é para eu fazer bem para outras pessoas. Então é quando você utiliza a riqueza, não individualmente, e sim coletivamente. Olha que maravilha. Você com dinheiro ajudar a instituições sociais, a área de filantropia, pesquisas na área de saúde, né? Para vacinas, para remédios. Quanta coisa se pode fazer com dinheiro? Aí o cara, não sei o que, é só olhar. É só sair aí e olhar. Não falta uma coisa para se fazer com esse dinheiro. Então a gente começa a perceber que o dinheiro bem empregado é uma dádiva. E nós precisamos desse dinheiro bem empregado. Nós precisamos que alguém tenha esse dinheiro que tenha essa visão empresarial. A gente vai lembrar lá de Zaqueu. Com Jesus, Zaqueu tinha dinheiro, não é? Zaqueu tinha dinheiro. E o que ele fazia? Quando ele recebeu Jesus na casa dele, ele resolveu lá as contas. Senhor, se eu lesei alguém, eu vou recuperar o que eu lesei, ainda vou dar em
quádruplo, né? Vai dar o dobro do que ele tinha lesado e mais um pouco. E o que ele tinha ali? Ele mantinha famílias sobre o seu serviço. Ele tinha empregados. Então, o empregador, aquele que detém fortuna, é muito importante. É ele que mantém as nossas famílias, né, o trabalho. E que vai dar o dinheiro, o desenvolvimento na área intelectual. Olha a importância do dinheiro, do capital bem utilizado. É para isso que ele é depositário. Ele não é o dono. Deus falou assim, ó, meu filho, você vai tomar conta desse dinheiro aqui e vai distribuir. Você vai aprender a usar. Pode usar. Usa aí à vontade. Quando você for embora, tu vai largar isso tudo. Já sabe, né? Você não vai levar uma moeda contigo. Usa. Mas usa com consciência. Porque você vai ter que prestar conta aqui. Para que você precisava comer aquela comida que tinha ouro? Com tanta gente passando fome. Ué, mas você não sabia? Então ele é questionado, sim. Você podia ter usado, mas precisava botar ouro na comida? Precisava não sei o quê? Então são as cobranças. A cobrança dele é muito grande. Então a gente pergunta, será que nós teríamos condições de sermos esses ricos? E não, né, não nos atrapalharmos quando a gente vê, né, a história lá do Alfred Nobel, né? Muito rico, né? Ele inventou a dinamite, sim. Mas ele deixou, né, uma fundação para premiar todas as invenções na área da matemática, da economia, né, da paz. Ele dá $1 milhão de dólares e dá lá esfinge de obra do prêmio Nobel em vários setores, não é só da paz, não. Então é o dinheiro da fundação dele, é o dinheiro dele, que vai o quê? Incentivando outros grupos, outras frentes de conquista. Quando a gente lembra lá da Condessa Paula. A Condessa Paula, eu trouxe aqui do Céu e Inferno, ela diz assim, olha, não foi sem labores que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual. E fiquei ciente de que na minha última existência, por mais meritória que porventura lhe pareça, não era por si só e tanto suficiente. Em várias existências passei por provas de trabalho e miséria. Olha só, que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Dessas provas tive a dita de triunfar, vindo a faltar, entanto, uma, porventura, a mais perigosa, a da fortuna e bem-estar materiais, um bem-estar sem sombra de desgosto. Nessa consistia o perigo. Ela já tinha falido numa dessa. Antes de tentar, quis sentir-me forte para não sucumbir. Deus, tendo em vista as minhas boas intenções, concedeu-me a graça do seu auxílio. Muito espírito há que, seduzido por aparências, pressurosos escolhem essa prova, mas fracos para afrontar os perigos, deixam que as seduções do mundo triunfem da sua experiência. Trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Eu, a dama nobre, ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto. Saturei-me de privações, sofri revés, e foi isso que me retemperou as forças da alma. Do contrário, eu teria falido na última prova, o que me teria deixado para trás na minha carreira. Como eu, também tereis a vossa prova da riqueza, mas não vos apreceis em pedi-la muito cedo. E vós, outros ricos, tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredora, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Paula, na Terra, Condessa. Então, é quando a gente começa a pensar que ela pediu, mas ela se preparou muito antes para aqueles bens não deixarem ela o quê? Perturbada. Tem a história, né, de um sábio que era muito pobre. Ele tinha tanta condição, ele via um rei num castelo e falava assim, como é que esse rei que tem tudo, e tem tantos amigos, tem tanto dinheiro e tem tudo? É mais ou menos essa questão, porque quando essa Paula, ela era jovem, casada, bem posta socialmente, tinha dinheiro, tinha amigos e não fazia o bem. Como é que pode fazer isso tudo, não é?
E esse sábio olhava para esse rei e pensava igual. Porque a gente sempre tem aquela ideia, não, mas ele deve falir em algum ponto. Então, ele procurou esse rei e perguntou, como é que o senhor faz para ter tantos bens, esse castelo maravilhoso, essa fortuna toda, e ainda ter tantos amigos, ter tanta coisa? O senhor sendo tão rico. Porque eu que sou pobre, eu que sou uma pessoa simples, eu não tenho isso tudo, esses amigos todos. Aí o rei falou assim, eu vou deixar você conhecer os tesouros para você entender o meu segredo. Você vai conhecer meu castelo, você vai subir esse castelo aí, você vai rodar por ele umas 2 horas de castelo. Toma aqui a lâmpada, você vai levar essa lamparina para conhecer meu castelo. Mas tem uma situação, você não pode deixar essa lamparina se apagar. Se ela se apagar, você vai morrer. Aí ele já ficou atento. Quando fala que a gente vai morrer, a gente fica atento, né? Aí ele pegou a lamparina, olhando, né? E subiu no castelo, com aquela lamparina, se apagar ele morre. Rodou aquele castelo 2 horas, voltou, o rei perguntou, e aí? Viu tudo? Gostou? Ele falou, olha, rodei 2 horas, mas não vi nada. Eu estava tão preocupado em manter essa chama acesa para mim não morrer. Como é que eu fui ver alguma coisa? Aí o rei falou, pois é, assim é a minha vida. Eu estou tão atento à minha luz interior que eu nem reparo a riqueza que eu tenho. Porque eu já entendi que eu sou quem faz a minha luz brilhar. É dentro de mim e não a luz externa. É o entendimento que o rei já tinha. Então ele não perdia tempo olhando os brilhantes, as coisas que brilham. Ele entendia que a luz de dentro dele é que tinha que se manter acesa. Esse era o objetivo da vida dele. Então é quando a gente começa a entender. Para ter o bem, mas você vai se deixar dominar pela luz externa, já entendeu que isso tudo aí, ó, é temporário. Tudo isso é passageiro. Porque tanto o pobre quanto o rico vai deixar suas vestes, vai deixar o seu corpo, vai deixar o seu R$1, como vai deixar nos seus quantos de dólares. E vai partir para o plano espiritual. Assim como veio ao mundo, porque não vai ter diferença. E o que vai somar lá? Qual que vai ser a posição desses espíritos? O que eles fizeram com o que eles tinham. A gente vai lembrar de Jesus contando da viúva, não foi? No gasofilácio. Ela deu a única moeda. E a gente vai lembrar de Jesus naquela passagem que ele encontra o moço rico que pede a ele, Senhor, o que eu posso fazer para ter a salvação? O moço rico lá pede a Jesus isso. Para ele queria ter a salvação. Somos nós, muitas vezes, queremos ter a salvação com Jesus. E Jesus falou, olha, então tá, cumpre os mandamentos. Cumpre os mandamentos. E o moço rico falou, qual é o mandamento? Aí Jesus repetiu os 10 mandamentos lá de Moisés. Respeitar pai e mãe, não roubar, amar. Ele falou assim, mas eu já faço isso desde novo. Desde que eu me entendo de jovem, eu já faço isso tudo. Olha só, eu já fazia isso tudo. Aí Jesus olhou para ele, então tá. Então agora, vende os seus bens, dá aos pobres e me segue. Aí ele ficou triste, abaixou a cabeça e foi embora. Então é aquele momento. Como é que está a nossa lição? Até Moisés é os 10 mandamentos. É a lei. Há 2017 anos é aqui, ó. Se a gente já faz só os 10 mandamentos, nossa lição está atrasada há 2017 anos. Nossa lição está atrasada há 2017 anos. Porque depois de Jesus, ele deu uma outra lição. Além da lei, agora você tem a graça. A lei era não faça, não mate, não roube, não cobice, não é? Eram situações para você não fazer. Jesus vem com a graça, que é positivo. A lição positiva. Ame, dê, ajude, sirva. Então não bastava não fazer. Não faça e faça o bem. Não basta não fazer o mal. É necessário que se faça o bem. Então é quando ele falou, Deus, pobre, me siga. Aí ele botou em xeque
a quem que aquele moço está servindo. Não dá para servir dois senhores. Ou se serve a Deus ou se serve a Mamon. Jesus já tinha ensinado isso. Mamon era aquele Deus sírio, fundido em prata e ouro, que é o Deus da riqueza. E é quando nós perguntamos, nós estamos servindo a quem? Então a gente começa a raciocinar. Será que naquele momento do desapego, como é que eu estou? Eu não faço nada errado, mas na hora de, quando Jesus nos convida, então, à caridade. Então é o momento do desapego. Só que a gente só lembra do desapego do camarada que tem avião, do camarada que tem iate, não é? Aí ele podia desapegar. E a gente? A gente consegue desapegar? A gente às vezes não desapega do nosso café da tarde, não é mesmo? Ah, eu saio, mas depois do café da tarde. Não vivo sem ele. Essa xícara não posso dar. Então a gente é pegado de acordo com as nossas possibilidades. Tem que ver o que está nos desapegando na terra. Então a gente começa a questionar, e o plano espiritual nos convida para começar a desapegar mesmo. Independente se a nossa prova é de pobreza, de miséria, se é de riqueza, é entender que o nosso objetivo é a vida futura. Que a prova, nós vamos ter outras provas, nós vamos passar por outras situações. Isso é só um acessório. O principal é a nossa fidelidade a Deus. Então tem hora que nós vamos vir rico, vamos vir pobre, vamos vir doente, vamos vir sadio, vamos vir com filho, vamos vir sozinho, vamos vir com família, vamos vir abandonado. Nós vamos passar por tudo. Porque nós vamos ter que ser testados nas várias situações. Aprendeu essa, meu filho, agora vamos passar por essa. Vai passar por essa. Até vamos ver se você está passado mesmo. Só termina as provas quando a gente passar por todas as situações. E formos realmente fiel a Deus em todas as situações. Então o plano espiritual nos convida para começar a desapegar. Tem gente que já consegue lá abrir o armário, desfazer de umas coisas velhas, tem gente que já consegue desfazer de umas coisas apertadas, tem gente que já consegue desfazer de umas coisas que não usa, outros conseguem desfazer de coisas boas já. A gente já consegue colocar, né, lá na identidade, doando os nossos órgãos. A gente já consegue doar o nosso sangue, não é? A gente começa a entender que a gente veio para se doar. E não para se economizar. A gente não tem mais que se economizar, não. A gente tem que se doar, tem que se gastar. Quanto mais a gente se gastar e gastar tudo que a gente tem, dá para os outros, vai desgastando tudo. Porque o desencarne vai ser mais suave, vai ser mais leve, não tem nada que segure mais a gente. E começa desde já esse desencarne. Quando a gente já começa a raciocinar e refletir, entender que a verdadeira vida é a vida espiritual. Que é muito bom isso tudo, é muito bom viajar, é muito bom ter, muito bom não ter. Isso tudo aí é acessório. Que o principal tema em nossa vida é Deus. Isso é que a gente tem que pensar. A família, nesse momento é essa família, no momento é esse filho, no momento é esse marido, essa mulher, no momento é essa vida social. No momento. Outras reencarnações nós tivemos e outras teremos. Em situações diferentes. A prova é fidelidade a Deus. É como é que a gente faz dentro dessa prova que nós estamos sendo avaliados. Esse é o objetivo. Foi o que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Em todas as situações a gente pensa assim, isso aí é igual aquela questão, foco, né? Quando a gente vai lá naquele lugar que tem um montão de acessórios nas mesas, foco no que é principal, né? Passa reto dos acessórios e vai atingir o principal. O principal é estarmos preparados para essa vida futura. Então a gente começa a falar assim, isso é acessório. Então, para nós encerrarmos, nós lembramos aqui da passagem de Paulo em Filipenses, no capítulo 4. Ele diz assim, sei viver na penúria. E sei também viver na abundância. Estou acostumado a todas as vicissitudes. A ter fartura e a passar fome. A ter abundância e a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me conforta. Ou seja, Deus.
É aprendermos a viver no mundo de Deus, né? Sem nos agarrarmos ao mundo, para servirmos ao mundo em nome de Deus. Esse é o nosso objetivo. Deus. Possamos trabalhar sempre em nome de Deus. Que Jesus assim nos despeça com o coração mais confiante. E na hora das dúvidas, nas horas mais difíceis, lembremos, o Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada nos faltará. Nunca nos deixou, nem nos deixará. Confiemos em Deus, nas promessas do Cristo e na espiritualidade amiga que nos acompanha, sempre nos incentivando a caminhar para frente e para o alto, confiando cada dia mais. Muita paz a todos. Graças a Deus.